A vida é feita de sonhos, a vida é feita de expectativas diante de sonhos que nós temos. Alguém um dia disse que o homem ele não morre quando o coração para de bater. O homem ele morre quando ele deixa de sonhar, quando ele deixa de acreditar que é possível, porque tudo é possível ao que crê. Já dizia o Evangelho de Marcos, no capítulo 9, quando o pai daquele menino, desesperado por ter o seu filho epilético e por ter levado o seu filho em vários lugares e não ter tido a solução para o seu problema, chega diante de Jesus e pede ajuda a Jesus, e Jesus diz para ele: se você crê, tudo é possível ao que crê. Ele então pede a Jesus que dê a ele a oportunidade de crer outra vez. Ele diz: eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Talvez você, ao ver essa peça teatral, você olhou para dentro de você e percebeu que talvez alguns sonhos que você tenha não se tornaram realidade e por isso você deixou de sonhar. Na sexta-feira eu estava na frente da casa da minha sogra, enquanto minha esposa ia pegar as crianças que estavam lá, e eu estava dentro do carro, e um irmão daqui da nossa comunidade de fé estava correndo na avenida, o Juliano, e ele vinha com fone de ouvido, correndo. Eu estava dentro do carro, e ele, quando me avistou de longe, ele veio na minha direção, obviamente parou, eu abaixei o vidro do carro. Se puder botar para mim aqui, por favor, João, bota o teclado para mim, por favor, aqui. Eu abaixei o vidro do carro e ele disse para mim: Rafael, eu queria te agradecer. Eu não sei se você lembra, há algum tempo atrás, eu conversei com você sobre um sonho que tinha e que achava tão distante diante da idade, de não ser mais um menino. E você olhou nos meus olhos e você disse para mim que tudo era possível se eu realmente cresce e se eu decidisse. Ele disse, uma frase que você falou para mim definiu tudo. Você disse: se é importante para você, ninguém pode acreditar mais do que você. E aquele sonho, diante de uma palavra ouvida, pôde se tornar realidade. Hoje, nesse domingo, o Juliano está cumprindo seu primeiro plantão no Hospital de Búzios, para a glória de Deus, formado e tendo a oportunidade de ser um testemunho daquilo que era um sonho. Na vida, no final dela, ou vamos dar testemunhos, ou vamos dar desculpas para aquilo que não conseguimos realizar. A vida é feita de encontros de uma árvore com um lenhador, encontros entre pessoas, e existem encontros que nos curam, existem encontros que nos libertam, existem encontros que nos ferem, que nos machucam, que nos decepcionam. A Bíblia, ela é recheada de encontros. No Evangelho de João, no capítulo 3, por exemplo, a Bíblia relata um encontro de Jesus com um príncipe, um homem chamado Nicodemos. Fazia parte de um grupo seleto político, religioso da época, chamado Sinédrio. E esse homem chamado Nicodemos, ele vai ao encontro de Jesus, curioso, para realmente saber mais informações sobre os feitos que Jesus havia realizado. E Nicodemos resolve se encontrar com Jesus à noite, preocupado com a sua fama, com a sua reputação, com o que os desdobramentos desse encontro poderiam produzir na sua vida. Todos precisam de um Salvador, inclusive Nicodemos, que era rico, que era respeitado, que era um doutor da lei, um fariseu, alguém que se preocupava em manter viva a tradição judaica. E ao olhar para Nicodemos, diferente do que todos pensavam, Nicodemos não faz uma pergunta sequer para Jesus, Max. É Jesus que faz as perguntas para Nicodemos, porque Jesus é especialista em fazer as perguntas certas, porque são as perguntas que fazemos ou que recebemos
que vai fazer com que a gente possa refletir sobre a forma como compreendemos o mundo. Nicodemos queria saber sobre o propósito dos milagres que Jesus estava realizando. Afinal, ele diz: ninguém pode realizar tais maravilhas sozinho, se Deus não estiver com ele. E Jesus então se dirige para Nicodemos, dizendo para ele que para compreender o reino de Deus é necessário nascer de novo. Todos nós, para acessar o reino de Deus, precisamos nascer de novo. Nascer não de um nascimento humano, mas de um nascimento da água e do Espírito. Afinal, a fé é um dom, e esse dom ele pode chegar até nós de uma forma rápida ou através de uma forma gradual, como foi no caso de Nicodemos. E é exatamente na conversa mais famosa da Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 3, entre Jesus e Nicodemos, que Jesus então se dirige para Nicodemos, esse homem rico, esse homem famoso, esse homem importante, mas esse homem vazio, esse homem cheio da religião, mas vazio do amor, esse homem legalista que se pegava a questões pequenas, mas que não conseguia ser cheio e pleno do amor que ele estava presenciando diante do que Jesus realizava. Jesus então, ao olhar para Nicodemos, revela para ele aquilo que é conhecido como o Evangelho em miniatura, no capítulo 3, no versículo 16, quando Jesus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando lemos esse texto, que é muito conhecido, e fazemos a verbalização, porque Deus amou o mundo de tal maneira, isso parece um pouco distante, Lucas, isso parece um pouco fora de mim, Edno, mas quando eu me coloco na figura a ser alcançada por esse amor e essa graça, tudo faz sentido, porque Deus me amou, porque Deus amou a Rafael de tal maneira, porque Deus amou a Antônio Branco, porque Deus amou a você de tal maneira que deu, que entregou o seu filho. Quantos de vocês que estão aí, os seus filhos estavam aqui à frente? Levante uma de suas mãos. E quantos, permaneça com suas mãos levantadas, quantos que estão aqui na plateia têm filhos? Levante sua mão. Aleluia. Filhos são herança do Senhor, e eu diria que filhos é a coisa mais importante para os pais. E quando a gente se coloca por um momento nesse lugar de entregar o nosso filho por amor a alguém que não merece, isso é ilógico, isso não faz o menor sentido. Por isso é impensável a ideia de que alguém poderia dar aquilo que tinha de melhor por quem não merecia. Porque Deus amou o mundo, porque Deus amou a mim e a você de tal maneira que entregou, que deu o seu único filho. Uma morte terrível, uma morte que antes dela, durante 3 anos e meio, produziu encontros que curaram, encontros que libertaram, encontros que restauraram. Afinal, restauração é diferente de reforma. Uma reforma é fazer uma modificação, uma melhoria em algo ou em alguém. A restauração é quando você traz de volta, de forma original, aquilo que um dia era e se perdeu. No mesmo Evangelho de João, agora no capítulo 4, Jesus se encontra com uma mulher em Siquém, especificamente ali em Samaria, num poço, ao meio-dia. E o texto diz que aquela mulher que já tinha tido alguns maridos, repudiada pela sociedade judaica, ela se encontra excluída e ela resolve pegar água ao meio-dia para não ser afrontada pelas mulheres. Jesus se coloca no poço com água e aquela mulher se dirige ao poço num desejo de saciar a sua sede, e os judeus não falam com os samaritanos, e então Jesus resolve pedir água para aquela mulher. Observe que Jesus
Se você conhece bem a história, propositalmente ele decidiu passar por Samaria. Ele decidiu encontrar com aquela mulher, ele decidiu proporcionar um encontro com aquela mulher. Porque todos os encontros com Jesus, Juan, eles proporcionam cura, eles proporcionam restauração, eles proporcionam segunda chance. Os encontros com Jesus, eles proporcionam recomeços de vida. E agora Jesus olha para aquela mulher e pede água para ela, e ele, ousado ao pedir água para ela, recebe dela uma indagação: como tu, pois sendo um judeu, resolve me pedir água, sendo eu uma samaritana? E Jesus diz para ela: se você bebesse da água que eu tenho, você nunca mais teria sede. Ela, curiosa para saber que água seria essa, que não levaria ela novamente a ter que, todos os dias, ao meio-dia, se dirigir àquele poço, diz para ele: você não tem como pegar de água, como diz que pode me fornecer essa água? E Jesus diz para ela: porque quem beber dessa água, desse poço que Jacó abriu, terá sede novamente, mas aquele que bebe da água que eu posso dar, nunca mais terá sede, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Observe que nós só damos aquilo que temos. Todo ser humano, ele só é capaz de dar aquilo que tem. Se você tem amor, Vinícius, você é capaz de me dar amor. Mas se você tem ressentimento, ódio, rancor e ira, é isso que você proporciona. E naquele momento a mulher, ela tinha traumas, amargura, decepções e frustrações. Mas Jesus, ele tinha vida, e vida em abundância. E quando a vida se encontra com a morte, a vida sempre prevalece. Jesus então oferece água para aquela mulher, e as perguntas de Jesus são sempre para produzir a cura do lado de dentro. Primeiro dentro e depois do lado de fora. E aquela mulher, ao receber a palavra e entender quem ele era de verdade, faz uma pergunta para ele, uma pergunta intrigante de séculos, sobre qual seria o lugar exato para oferecer adoração a Deus. Se era em Siquém, lugar onde ficou a Arca da Aliança por muito tempo, ou em Jerusalém. Os judeus diziam que era em Jerusalém, os samaritanos insistiam em dizer que era em Siquém. E Jesus diz: a verdade é que a hora vem, e também já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Isso quer dizer, preste atenção, querido, que Deus é espírito, e importa que os que com ele se relacionem e o façam em espírito e em verdade. Deus não se relaciona com o seu corpo físico, Deus se relaciona com a nossa alma. Por isso entendemos que nós não temos uma alma, você e eu não temos uma alma. Em Gênesis, quando Deus resolveu criar o homem do pó da terra, o texto diz que ele soprou em suas narinas e fez alma vivente. Você não tem uma alma, você é uma alma, e você possui um corpo. Você tem um corpo que habita, obviamente, nele, e esse corpo faz com que você se relacione com aquilo que é tangível e mensurável. Quando morremos, o nosso corpo é velado por outras pessoas, e visivelmente entendemos que quem somos não se encontra mais ali. Então não somos um corpo, e sim temos um corpo, e somos uma alma, e é essa alma que se relaciona com Deus. Por isso Jesus, ele diz que Deus é espírito, e importa que os que o adorem o façam em espírito e em verdade. Jesus é especialista em curar as feridas do lado de dentro, a forma como compreendemos a vida, a nossa cosmovisão. E no Evangelho de João, ainda no capítulo 5, Jesus tem um encontro com um homem no tanque de Betesda, que se encontrava há 38 anos paralisado. Não só uma paralisia física, não só uma paralisia que impossibilitava ele de andar. Afinal, aquele homem se encontrava há 38 anos ali, e eu estive exatamente nesse lugar em Israel. O texto diz que quando Jesus chegou no tanque, haviam dezenas de pessoas enfermas, e Jesus particularmente resolveu se dirigir àquele homem, Vinícius,
E eu me lembro que fiz um vídeo, o Vinícius me filmou fazendo esse vídeo lá. Jesus se dirigiu àquele homem que se encontrava sujo, que se encontrava ali há 38 anos, e Jesus faz questão de se abaixar diante daquele homem, pastor Juan, olhar nos olhos dele e fazer uma pergunta, porque Jesus é especialista em fazer perguntas, não porque ele deseja saber as respostas, mas para que você possa revelar qual é a sua visão do lugar aonde você está, porque a visão que nós temos do lugar onde nós estamos define o que será de nós. Jesus chega para aquele homem que se encontrava ali há 38 anos e faz uma pergunta para ele: queres ser curado? Alguém que se encontra enfermo há 38 anos, é óbvio, é claro, que de bate pronto deveria responder: é o que eu mais quero, porque qual é o maior desejo de quem é um coxo? De quem é alguém que não consegue andar? É andar. Qual é o maior desejo de um cego? É ver. Só que, diferente do que todos imaginam, ao ser perguntado sobre isso, queres ser curado? Aquele homem que estava há 38 anos, ele resolve revelar não somente uma paralisia física, mas uma paralisia na sua alma, porque ele sofria de complexos de inferioridade, de baixa autoestima, de autocomiseração, e ele diz para Jesus: não tem ninguém, porque todas as vezes que um anjo agita essa água, eu tento me arrastar até lá, mas sempre alguém acaba descendo as águas antes de mim. É alguém que tem uma cosmovisão errada, que diz: todo mundo consegue menos eu, todo mundo é abençoado menos eu. A verdade é que Deus não me ama, e se me ama não faz sentido, porque eu nunca fui alvo dessa graça. E o próprio Filho de Deus estava ali, desejando realizar o milagre na vida dele, e agora ele sequer percebe isso. São pessoas que estão estagnadas no caminho, são pessoas que diante de uma frustração, diante de um trauma, resolveram não mais andar, não mais caminhar. São pessoas que podem andar com as suas pernas, que podem sonhar, mas são pessoas que foram feridas e que sofreram paralisias existenciais. São pessoas que se deformaram, deixaram de acreditar o que o Evangelho de Marcos do capítulo 9 diz, que tudo é possível ao que crê. Por isso é fascinante lidar com crianças, porque para as crianças tudo é possível. As crianças, quando sonham, elas não têm um bloqueio, um limite para sonhar. Se você perguntar para qualquer uma dessas crianças qual é o sonho delas, elas vão dizer os sonhos mais absurdos possíveis sobre o que desejam ser quando crescer. E talvez os pais, ao ouvirem os filhos dizendo: eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser engenheiro, eu quero ser alguma coisa, os pais talvez digam: mas você não faz ideia da luta que é para que isso possa se tornar realidade. Porque nós somos especialistas em frustrar os nossos próprios sonhos. Nós somos especialistas em cortar a árvore que existe dentro de nós. Nós somos especialistas em produzir autossabotagem em nós mesmos. Já dizia o Eugene Peterson na tradução, a mensagem, quando faz a oração do Pai Nosso: livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. E o Eugene diz: livra-nos do mal e de nós mesmos. No Evangelho de João, no capítulo 8, e eu caminho para o final, Jesus, ele tem um dos encontros mais lindos da Bíblia. O texto diz que ele estava ensinando os seus discípulos na areia. Ele se encontrava agachado, escrevendo na areia. Jesus, ele não escreveu nenhum livro, ele não deixou nenhum pergaminho escrito. Tudo o que ele fez foi registrado não segundo aquilo que escreveu. Jesus não parou para escrever, ele simplesmente realizou. Ele simplesmente viveu, ele foi o exemplo. E o texto diz que enquanto ele ensinava aos seus discípulos, uma mulher que havia sido pega numa prática de adultério é arrastada pelos seus cabelos, e os religiosos jogam ela diante de Jesus
e indagam a Jesus sobre o que deveria ter sido feito com aquela mulher. Afinal, a lei mosaica dizia que uma mulher pega na prática de adultério deveria ser apedrejada. E se Jesus dissesse que era para apedrejar aquela mulher, ele seria contrário a uma lei romana. Afinal, Jerusalém era uma província de Roma e não poderia determinar a morte de ninguém sem autorização de Roma. Mas se porventura ele dissesse que ela deveria ser liberada, ele seria contra a lei mosaica. O que fazer então diante disso? Alguns relatos dizem que Jesus escrevia ali o pecado daqueles homens, isso não temos certeza. O fato é que Jesus, o Filho de Deus, ele veio ao mundo não para nos condenar, mas para salvar a humanidade. E Jesus então se levanta, olha para aqueles homens e então dá a sentença dizendo para eles: se ela pecou e foi pega numa prática de adultério sozinha, porque quem estava deitado com ela não foi trazido. Uma cultura totalmente machista. Jesus então se dirige para aqueles religiosos e fala para eles: devemos apedrejá-la, mas quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. É como se Jesus, Aline, resolvesse pegar uma pedra diante da mulher que foi flagrada numa prática de adultério, e Jesus pegasse a primeira pedra e desse para um daqueles religiosos e dissesse: comece por você. Se você puder fazer uma autoavaliação da sua vida e não encontrar nenhum pecado, pode atirar nessa mulher. E o primeiro algoz olhou para a pedra, olhou para a mulher, olhou para dentro de si e disse: eu não tenho condições, porque eu tenho pecado. E esse religioso passou a pedra para outro religioso, que fez uma autoavaliação de si mesmo, da sua vida, das suas práticas, e quem sabe até ele mesmo já teve relações sexuais com aquela mulher, que estava numa posição de acusação, e ao fazer essa análise percebeu claramente que não poderia, e passa para outra pessoa, que faz a mesma análise, passa para outra pessoa, que passa para outra pessoa, que passa para outra pessoa, e imagine que essa pedra passasse por cada um de nós, por cada um de vocês que iriam fazer uma autoavaliação, até que a pedra, ela volta para as mãos de Jesus, e Jesus, ao olhar para essa pedra, ele diz: eu posso, porque em mim não há pecado. Mas ele, ao invés de condenar, ele diz para ela: eu posso, mas eu não te condeno, vá e não peques mais. O olhar de Jesus sempre é um olhar acolhedor, sempre é um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia, um olhar de graça. O mundo nos condena, as pessoas, elas nos criticam, elas nos acusam, mas Jesus, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu gostaria que você ficasse de pé. Aleluia. Estenda a sua mão para frente. Pai, obrigado por essa graça, obrigado por esse amor. Obrigado porque esse mês nós celebramos uma morte, mas não simplesmente uma morte e uma ressurreição. Porque ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, o Senhor venceu a morte no nosso lugar. Obrigado, Pai, porque não merecíamos tão grande amor, mas por alvo desse amor e essa graça, o Senhor decidiu nos justificar. O Senhor decidiu nos eleger como filhos e filhas amadas do Senhor. Guarda a nossa casa, os nossos filhos, abençoa tudo que fazemos em prol do nosso sustento, adestre os nossos dedos para a batalha, e que nesse mês de abril possamos viver coisas extraordinárias que ainda não vivemos em Ti. É o que nós declaramos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus abençoe você, vai em paz, valeu!